Eu não estou fazendo uma historinha da teoria quântica de campos, não me interessa a datação nem a cronologia. O que está me interessando aqui é o contexto. Em cada momento, qual era a ideia? Porque hoje a gente tem que trazer isso para esse contexto. Hoje, quais são as grandes questões? Qual o posicionamento que eu tenho que ter diante das questões da minha época? Nós vamos chegar lá no curso, vamos discutir quais são as grandes questões hoje, onde a teoria de campos entra e ela pode se beneficiar, compreendendo novos aspectos, ou até mesmo resolvendo alguns problemas. É que eu posso tirar um conhecimento de teoria de campos, de repente, que eu tenho na QCD e transplantar para a gravitação, ou vice-versa. Então, o que eu estou tentando construir com vocês, né, nessa sequência construtiva aí, não é tanto a datação. A datação é secundária, o que é importante é o contexto. Então, nós falamos da década de 30. Quais eram as questões da década de 30 e por que é que na década de 30 se justificou o desenvolvimento da teoria quântica de campos ligada à física de partículas. Então, a física mais próxima da teoria quântica de campos na década de 30 acabou sendo a física de partículas, mais do que a gravitação. Poderia ter sido a gravitação, mas não foi a gravitação, até mesmo porque o Einstein um pouco chutou o balde. Em 1927 ele já não estava mais tão interessado, ele se conflitou muito com a mecânica quântica, e aí aquilo ali, de uma certa maneira, diminuiu o gás do Einstein. Então, porque a década de 30 ela poderia ter entrado, talvez a gente tivesse até já resolvido o problema sério da gravitação quântica hoje, se a teoria de campos, na época da década de 30, ela não tivesse se afastado tanto da gravitação, ou a gravitação se afastou tanto da teoria de campos, né? Então, a teoria de campos acabou na década de 30 fazendo a parceria mais próxima com a física de partículas. E a gravitação seguiu o seu caminho, mas dentro de uma visão mais clássica, não dentro de uma visão de teoria quântica de campos, como estava se desenvolvendo a partir da década de 30, com a equação de Dirac, com a quantização do campo eletromagnético, assim. Então, o contexto de 1930 foram três questões importantes que justificaram o fortalecimento da teoria quântica de campos. Foi, primeiro, a descoberta do pósitron em 32, né, a partir da previsão, a previsão do pósitron em 31 e a previsão do neutrino em 31, por parte de Dirac e Paul. Então, 31 foi um ano de duas previsões importantes e ligadas à teoria quântica de campos. Depois, em 33, teve a física de interações fracas. Então, foi quando Enrico Fermi percebeu que as interações fracas, os decaimentos nucleares, o decaimento beta, era uma nova física, não era interação forte, não era interação eletromagnética, não era gravitacional, era interação fraca. Ele percebe a existência de uma nova constante fundamental da natureza, que é a constante de Fermi, isso em 33, e aí ele inaugura um outro período dentro da teoria quântica de campos, que é a proposição de um paradigma eletromagnético. Ele segue então exatamente o receituário da eletrodinâmica quântica, a interação eletromagnética, e transpõe isso para a física de interações fracas, até porque ele conhecia muito bem a eletrodinâmica quântica. Como eu falei com vocês, em 30 ele escreveu um belíssimo artigo, assim, assentando bem as ideias da eletrodinâmica quântica, que estavam um pouco esparsas aqui. O Dirac não fez isso. Quem fez esse trabalho, assim, mais ou menos, de catalogação, meio enciclopédico, de acertar o que estava sendo feito, de o que era realmente a eletrodinâmica quântica, foi o Fermi em 30. Então, ele tinha um conhecimento grande de eletrodinâmica quântica, até porque também deu curso, ele foi para os Estados Unidos, deu curso de eletrodinâmica quântica em Michigan, aqui em Ann Arbor, né? As coisas estavam começando, então ele botou a mão na massa no início, e aí ele trouxe isso para a física de interações fracas. Então, esses dois momentos aqui foram muito cruciais para o casamento entre a teoria quântica de campos e com a física de partículas. Então tá, foi um momento importante. Aí em 35, né, como a gente já colocou, Yukawa faz um outro trabalho importante, teórico também, em que, compreendendo a força da teoria quântica de campos, ele propõe a compreensão da interação entre prótons e nêutrons no núcleo atômico através da troca, não de fótons, mas de objetos escalares, que eram os pios. Ele previu, então, a existência, né, de Yukawa aqui em 35 também, já acreditando no potencial da teoria quântica de campos para descrever as partículas, ele faz o famoso modelo da interação nuclear, quer dizer, prótons e nêutrons interagindo, trocando mesons pi.
π mais, π menos e π zero. Então ele prevê, inclusive, 3 novas partículas escalares, 2 carregadas. Isso era uma grande novidade na época. Imaginar uma partícula. Para a gente tem que quebrar um pouco, né, essa visão, né, tem que quebrar esse anacronismo um pouco. Né? Para a gente, uma partícula escalar carregada, por que não? Naquela época, cara, isso tudo era novo. As pessoas discutiam se fazia sentido na natureza. Um trabalho lindíssimo do Fermi com Majorana, em Roma, e um trabalho muito interessante também do Paulo Weisskopf na Alemanha, discutindo se era possível ou não na natureza existir uma partícula escalar carregada, se isso não conflitava com os princípios fundamentais da mecânica quântica e da relatividade. Então essa era uma questão que as pessoas se colocavam. Será que pode existir na natureza uma partícula escalar com carga elétrica, massiva com carga elétrica? Então o Yukawa, ele vai fundo essa questão de sim, pode. Elas não existem, mas eu proponho. E elas vão estar mediando essa interação. Então foi um momento importante também da teoria quântica de campos. Aqui a questão foi a QED, quer dizer, a eletrodinâmica quântica, que estava em jogo, e as interações fracas. E aqui o que estava em jogo, como o Yukawa, eram as interações nucleares fortes. Então, a gente está vendo que a teoria quântica de campos, o paradigma da QED, está se propagando para a física de interações fracas e para a física de interações fortes. Então, é a teoria quântica de campos, né, tentando dar a descrição desses 3 campos de interação fundamentais. Então, é um campos quântico. Aí começaram as primeiras tentativas de gravitação também. Então, um outro marco. Aí, bom, um marco importante em 1936 foi um marco experimental importante, que foi a descoberta dos muros, né? Então a gente tem, são lépicos, né? O mais e o menos, né? São objetos com massa, são lépicos, né? Que aparecem também nas interações fracas, né? A gente tem o decaimento, inclusive, do muro, né? O muro pode recair num elétron, emitindo um antineutrino do elétron, emitindo um neutrino do muro. Então esse processo aqui é um processo que marcava também a interação fraca, então também deu um subsídio, demonstrando que havia uma certa universalidade na interação fraca, quer dizer, a constante de Fermi que apareceria aqui, ela também regulava esse processo aqui. Aqui se redescobre o mesmo valor de uma constante ligada aos processos fracos. Então, esse dado experimental foi importante porque ele cacifou, né, essa concepção de que a teoria quântica de campos podia realmente estar descrevendo a física de partículas. Depois, o marco final da década de 30, eu colocaria aqui em 38, né, foi na conferência lá em Varsóvia, né, foi aquela conferência para, uma conferência para o progresso da ciência, mas foi o trabalho do Klein, do Oscar Klein, em que o Oscar Klein, a gente trouxe até o CTPF, se vocês olharem na literatura, tem um professor, um cara que é muito bom na supergravidade, já está aposentado, o professor Stanley Besser. Ele esteve aqui no CTPF 6 anos atrás, deu um cenário muito lindo. É um cara realmente uma grande referência da gravitação quântica. Ele era genro, casou com a filha do Klein. Ele estiveram aqui e ele contou várias histórias interessantes sobre o Klein. Besser é uma pessoa, se vocês quem for fazer um pouco sobre a simetria, sobre a gravidade, um pouco mais a fundo na gravitação, vai encontrar referência a eles muitas vezes. Ele era amigo de Salan também, deu alguns cursos lá em teste, uma pessoa de conhecimento grandíssimo, é uma das pessoas que mais conhecem teoria de campos. E o Besser colocou algumas questões, e o Klein, né, inclusive essa questão que trouxe, o Klein levou para essa conferência, né, ele agora é sabido, mas ele levou alguns bastidores interessantes dos conflitos que o Klein teve nessa conferência, que foi uma conferência que reuniu todas as cabeças de Heisenberg, Bohr, foi todo mundo que pensava a física de partículas, então foi colocado nessa conferência, que foi realizada em Varsóvia, em 38, mas os anais ficaram perdidos de 39 até 64, foram reencontrados, foi encontrado um caixote com as publicações desse evento, inclusive porque foi legal essa publicação, porque tinha todas as perguntas e todas as respostas em todos os debates, todas as reuniões. Na época não se gravava, né, mas foram datilografadas, né, todas as perguntas, todos os debates. Então, é um compêndio muito interessante e fecha uma década de firmando, né, a teoria de campos, como agora capitaneando, inclusive, a entrada da gravitação nesse processo. O Oscar Klein, então, ele reúne todas as partículas conhecidas ou previstas na época. Então, nós estamos falando de 38. O que nós tínhamos? O elétron, que era o nosso velho parceiro,
do século XIX, e o pósitron que tinha aparecido 6 anos antes. Então, tinha o elétron e o pósitron. Temos o próton, que já vinha lá, vamos colocar na ordem cronológica. Elétron, aí veio o próton, em 1919, aí veio o fóton, como partícula, ficou classificado, ficou categorizado em 1924, o Compton. Aí veio a previsão e a descoberta do pósitron, a previsão e a descoberta do nêutron, a previsão dos mesons pi, a descoberta dos muros, paramos por aqui. Então, Klein pensou em todas essas partículas aqui, todas as partículas conhecidas. A única prevista era essa aqui na época eram previstas, né? Foram descobertas praticamente 10 anos depois, né, em 1948, em raios cósmicos, e produzidas em laboratório em 1949, quando aí entrou o César Latte, né, na produção em laboratório dos mesmos. Então eram as partículas conhecidas, né? Então o Klein falou, vamos fazer o que ele chamou de uma teoria de tudo. Essa terminologia que hoje a gente atribui à teoria de corda, né, do Theory of Everything, foi cunhada, na verdade, por Oscar Klein. Ele fez uma teoria de tudo, de todas as interações conhecidas. Então ele juntou numa única formulação, percebeu que todas essas partículas e todas as interações que elas exerciam entre si podiam ser reunidas numa única teoria, ou seja, num único lagrangiano ou num único hamiltoniano. Então a gente tem uma formulação única para todas as partículas, com todas as interações, inclusive a gravitacional. Então, por isso que ele fala uma teoria de tudo, incluindo a gravitacional. Então, nessa teoria de tudo, ele consegue unificar todas as interações, e aí ele tem um ponto muito importante para a teoria quântica de campos. Ele faz isso às custas de uma nova dimensão. Então ele diz que é possível se chegar a esse programa de unificação se nós vamos com um espaço de 5 dimensões. Então foi quando a teoria de campos, né, na discussão da teoria quântica de campos, que a gente começa já a ter a percepção da existência de possíveis novas dimensões de espaço-temporal. Então foi um marco importante, né? Então seria mais ou menos o que a gente ficou na aula passada. Eu não mencionei esse trabalho do Klein. Aí a gente foi para a década de 40, onde eu falei que se mostrou a conexão entre espin e estatística. Quer dizer, a teoria quântica de campos foi se desenvolvendo. O paper fundamental do Dirac em 1948, quando o Dirac aperfeiçoa a QED, eu tinha falado com vocês, ele estende a QED e fez uma teoria quântica de campos para monopolos magnéticos, coisa que não existia ainda em 48. 49, o Dirac reestuda, né? Eu tinha falado com vocês também, as teorias de Gauge como fundamentais para a QED, e aí a gente entra na década de 50. Aí qual foi o grande avanço? Então, o grande problema, a grande questão, final da década de 40, esses objetos foram descobertos, e mais e menos, partículas escalares carregadas. E aí a pergunta é, existe uma QED, uma eletrodinâmica quântica para esses objetos, né? Quer dizer, o objeto fundamental da QED, a QED ordinária, como nós conhecemos, né? A QED, vamos dizer assim, a QED de Dirac, é a QED de elétrons, pósitrons interagindo com fótons. A interação desses 3 objetos. Eles são os 3 protagonistas da QED. Então, elétron, pósitrons e meio. Aí, claro, isso aí pode ser imediatamente estendido também numa QED com mu, anti-mu e fóton. Então, eu posso estender a QED para objetos de spin meio com a carga. A pergunta é, como é que eu poderia construir agora uma QED, digamos, escalar? Uma QED escalar, onde eu vou ter π mais, π menos, π mais e fótons interagindo. Será que a construção de uma teoria quântica de campos para o eletromagnetismo, né, no nível quantizado, né, para objetos com spin zero escalares é a mesma que aqui? A resposta importante foi não. Então, Salana resolveu essa questão. Foi justamente o assunto de doutorado da tese dele, em 1950. Ele resolve essa questão. Então ele mostra que a eletrodinâmica, a interação eletromagnética de objetos carregados com spin zero tem a mesma constante. A constante de acoplamento é a mesma, é a carga elétrica. A carga elétrica é comum a tudo, mas as interações têm diferenças.
Existem, mas vamos aprender isso aqui no curso. A diferença marcante que está aqui para aqui. Então isso modifica, inclusive, as equações de Maxwell. Até na teoria clássica, isso tem uma repercussão. Então esse foi um momento importante, onde a gente começou a descobrir uma nova teoria quântica de campos para tratar o problema de escalares carregados. Um marco importante. Depois eu tinha dado já o marco do ano passado, de 52, no paper do Salão sobre supercondutividade, e porque conhecia bem a questão dos escalares. E na supercondutividade, os portadores de carga deixam de ser os elétrons individuais e passam a ser os pares de elétrons, né, que se correlacionam, e aí a gente tem, na supercondutividade, o fenômeno é objetos escalares conduzindo a corrente elétrica. Só que os objetos escalares, os portadores de carga, não são mais elétrons individuais, mas são pares de elétrons com spin meio que se formam para formar objetos de spin zero. Então, na verdade, são escalares compostos de dois elétrons correlacionados, né, que formam a corrente elétrica. Então, o portador de carga deixa de ser uma partícula única, elétrons, né, alocados batendo na rede e dando dissipação, e passa a ser o par de elétron com elétron correlacionado para formar um objeto com carga 2E, uma massa efetiva, uma massa de ligação, uma energia de ligação, e formando esses pares. Aí a supercondutividade acontece porque isso organiza o fenômeno de condução. Então, Salan trabalhou nisso, aplicando um pouco os resultados da tese dele. Então, ele fez, já falei do paper de 52. 54, grande resultado foram as teorias de Jan Mills, nós falamos na aula passada. Oi? Nessa época houve alguma discussão sobre fóton escalar, assim? Não, nessa época não. Fóton era fóton, não se cogitou ainda isso, não. Essa questão veio depois. Então, já tinha falado da teoria de Jan Mills, não vou falar de novo, eu estou só repassando um pouco certas coisas que eu não enfatizei, para poder deixar bem claro para vocês que nós não estamos discutindo a história, mas o contexto. Então, o contexto é as novas descobertas e as novas contribuições teóricas. Às vezes as contribuições teóricas vindo antes da descoberta e às vezes a descoberta vindo antes da contribuição teórica. Como foi, por exemplo, o caso do mu. O mu foi descoberto sem ter sido previsto. O pósitron não. O pósitron foi previsto e foi descoberto. O nêutron foi previsto e foi descoberto. Os mesmos kits foram previstos e foram descobertos. Então, aí coloca a teoria de campos uma hora como simplesmente, diz assim, agendando uma descoberta e certas horas fazendo a previsão de que uma descoberta pode vir a ser feita. Por exemplo, nós estamos colocando aqui, desculpa, eu até esqueci de colocar, o Oscar Klein colocou também aqui o possível monopolo magnético. Vamos chamar, geralmente o pessoal chama de monopolo magnético de G. Então, Dirac já tinha previsto o monopolo magnético, ele está aí no trabalho, ele previu um pósitron. Ele preveu o pósitron, preveu o antipróton e preveu o monopolo magnético. Então, Oscar Klein também introduz a possibilidade de existência de um monopolo magnético aqui nas 5 dimensões. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que eu ia fazer no final, mas acho que agora você vai me levantar a questão. É a pergunta que eu faço para a gente tentar responder. O LHC, ele é um experimento virtual? E essa é uma pergunta que eu... Então, como você está dando um histórico, você está dizendo, aqui, vamos dizer, o MIMAI apareceu no laboratório antes da previsão, o neutrino apareceu antes ou depois da previsão. Então, houve uma história aí de coisas, o elétron, vamos dizer, o Maxwell falou de fluxos elétricos, né? Mas o elétron foi descoberto depois da equação de Maxwell. Em 1897. Isso. Então tem coisas que havia a experimentação primeiro e depois a previsão. Isso. Depois teve coisas que vieram a previsão antes e depois a experimentação. Esse balanço, né? Uma hora quem está na frente. Isso puxando historicamente. Isso. Será que hoje em dia a gente não está fazendo uma quebra? E a quebra que eu pergunto é todos nós, não vai ser você que vai responder. Claro. O LHC é um experimento virtual, quer dizer o seguinte, se você não tivesse um modelo teórico mostrando o Higgs, você acharia o Higgs solto, entendeu? Então, para você ver uma coisa, vocês verem a história da serpente, né? O que foi a ideia da serpente na Bíblia? Ela fazer o homem ver. Então, para o homem ver, será que ele precisa de uma lagrangiana? O LHC vai ter 14 terras, vai ser uma multidão de partículas. Você diz, eu quero ver aquela partícula que traiu minha mulher. Entende assim? Não é tão simples, entende assim? Não, eu vou colocar a tua questão não perfeita. É o seguinte, se Paulo não tivesse previsto o neutrino, será que o neutrino teria sido descoberto 25 anos depois, em 56? Porque tem aquelas partículas que são tão indeléveis, né? Elas passam tão despercebidas que
realmente, o Higgs, para produzir um Higgs no LHC, você precisa produzir 1 trilhão de eventos. É uma partícula em 10 a 12. 1 em 10 a 12 para produzir um Higgs. Quer dizer, a pergunta é, se você não sabe que o Higgs existe, você vai procurar você vai achar ela por acaso? Como você achou o elétron? O elétron você achou porque ele está em materiais macroscópicos, né? Mas aonde na física macroscópica, ou na física até mesoscópica, a gente pode ver a influência de um Higgs? Então, será que a gente descobriria o Higgs se ele não tivesse sido previsto? Ou será que eu descobriria uma partícula supersimétrica, não foram descobertas ainda, mas se elas não tivessem sido previstas? Então, é nesse sentido que o Eduardo está perguntando, será que o LHC é um experimento virtual, no sentido de que ele está buscando sempre coisas que não existem, ou ele pode realmente produzir coisas novas que nós não predissemos, mas que nós vamos aprender que elas existem e vamos talvez construir novas teorias para incorporar. Eu não vou responder agora, e nem acho que eu também tenho uma resposta assim para dar, acho que todo mundo pode pensar sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e daqui a umas 2 aulas a gente faz uma discussão. Na próxima aula a gente pode trazer, cada um se quiser trazer um pensamento, então o desafio que está lançado é entendam como quiserem. Cada um tem que entender do seu modo, a interpretação faz parte da cultura. O LHC é um experimento virtual? A questão é dúbia, e virtual em que sentido? Cada um vai entender qual. É importante você também saber decifrar. Aí me chama agora de quê? De uma esfinge. A pergunta da esfinge ali lá. Vamos decifrar o enigma da esfinge. É o LHC um experimento virtual? Vamos ter virtual em que sentido? O que é virtual? Cada um vai ter que pensar. Tá? Não vou nem decifrar a pergunta. Tá, fala aí. Léo, já entrou nesse ramo meio filosófico. Pergunta, assim. Meio, filósofo aí, lá, o Luiz. Responder essa pergunta, ou ter uma resposta para essa pergunta, faz o que pra gente? Direciona como a gente vai fazer física? Faz parte da resposta. Isso. Vai nessa direção. Pensa sobre isso. Será que isso vai me ensinar a fazer física? Será que um outro modo de fazer dessa física? Pergunta que ele fez, faz o que pra gente? Oi? Se tem uma resposta, qual a importância dessa resposta? Isso, vamos pensar. Isso que eu acho importante. Pensa. Essa pergunta te deixa um pouco de mal-estar, te deixa assim ansioso, te gera uma ansiedade intelectual. Então vamos lá, não vamos destruir a tua ansiedade, deixa a ansiedade, não vamos dissipar, é muito cedo para acabar com ela. Vive 2 semanas com esse pesadelo. Faz parte, é bom a gente ficar, pensa no ônibus, quando você estiver pegando o trem, ou o ônibus, ou a van, não sei, pensando aí, né? Ou estiver dirigindo, se você for classe média alta, você tem o teu carro bonito, então você pega o trem, então, vamos ver, daqui até, sei lá, até o Pôr Roxo, estou pensando nessa questão, eu pego o van, a van é ótimo para a gente pensar, estou quietinho ali 2 horas, né, pensando, então vamos pensar nisso aí. Vou pensar, essa questão é importante, porque essa questão é dos nossos dias. A gente está querendo colocar essa contextualização, não é simplesmente para ganhar cultura histórica, é para a gente ver como é que eu transponho isso para os dias de hoje. Tudo isso aí, aonde é que isso tudo está nos dias de hoje? Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer em ciência. Compreender a época, compreender o contexto e definir as suas questões de pesquisa a partir do contexto. Senão você pode fazer uma pesquisa muito legal, mas nostálgica. Posso estar aqui resolvendo problemas de 1930. Então, vamos tentar fazer a pesquisa de hoje, mas a física de 1930 é importante para isso. Então, eu acho que vamos pensar no contexto, né? Então, essa é a tua questão, esse lado de abordar a questão, eu acho muito interessante também. O que isso nos ensina em termos de fazer física? Ótimo, ótima ideia. Eu acho que uma questão mais profunda, que é a questão, nós não estamos vivendo numa civilização onde você parte do virtual para o natural. Sim. Então, se você não tiver uma coisa primeiro numa folha em branco, seja do computador, da tua folha, você não vai ver nada. Então, você está nos dando aí, aproveitando esse gancho, esse histórico teu, então nesse histórico, a gente aonde começa a pular do virtual para o natural. Então, esse Pi mais, Pi menos, aí você coloca, né? O César Lattes foi lá para a montanha, lá. Ele talvez não tivesse o que era teoria de campo, mas ele subiu lá para a montanha da Bolívia, tal, e descobriram o Pi mais e Pi menos, entendeu assim? Então eles descobriram do natural, não teve virtual para eles, assim, tão forte, vamos dizer assim. Né? Mas um ano depois eles descobriram acelerador, eles produzirem acelerador. Mas vamos dizer, hoje em dia, vamos dizer, a pergunta nesse histórico, chegou uma hora que hoje em dia, será que nesse 14 TV, você sabe o que é 14 TV? Você vem com 2 próximos, só que cria uma massa de partícula. Então, como ele falou, o Higgs é 1 de 10 a 12.
certo? Se você for pescar ali, se você não tivesse a Lagrangiana, você conseguiria pescar, certo? Então, colocando no mundo virtual, vamos dizer, isso na parte da ciência, como lá na parte da economia. Os Estados Unidos, 42% do dinheiro no mundo, do dólar, é americano. 42% do dinheiro das transações do mundo é feito pelo dólar americano. Então significa o quê? Os Estados Unidos ele tem uma maquininha para fazer dinheiro. Está precisando de dinheiro? Toma aqui. Ele tem essa oficialidade. Portugal já não tem. Ele recebe, daí ele tem que pagar dívida. Entende assim? Então, eu só quero dizer, se você olhar a economia e se você olhar a ciência que a gente está olhando aqui, você começar a dizer, será que nós vamos viver numa civilização que não é mais aquela floresta lá do Tarzan? Você está saindo do virtual por natural, entendeu assim? Então, esse é um ponto assim, que eu deixo para vocês pensarem, uma passagem epistemológica do homem, do virtual para o natural. E aqui eu gostaria de identificar, foi a partir de que ano? Foi 54, onde já não começou mais a poder pegar assim, uma coisa da experimento, uma coisa da teoria, assim, separadamente, ou foi só agora que vai acontecer com o Higgs? Eu não sei responder, eu estou querendo... Eu acho que essa questão, eu não acho que fazer filosofia nesse momento é uma atividade menor. Eu acho que a nossa área é filosófica. As equações vêm depois. Primeiro vêm as ideias, depois vêm as equações. Equação tem, todo mundo vai ter que fazer, resolver, por mais complicadas que sejam, ninguém vai fugir dessa tarefa. Mas antes de fazer as equações, a gente precisa ver as ideias, né? Conectar as ideias. Então, eu acho que essa questão é importante, porque o que a gente está vendo hoje na natureza, a própria física de matéria condensada é a natureza, ciência natural. A ciência natural é a ciência real ou a natureza é a minha concepção? Não existe, ninguém descobriu na natureza o supercondutor topológico, mas nós estamos construindo. A natureza tem muito mais matéria do que antimatéria. A natureza me dá muito mais matéria. Ela me dá, mas agora não sou eu que estou construindo. Mas agora o supercondutor topológico não, sou eu que estou construindo. Ninguém descobriu em natura. Então a gente está produzindo um material com base nas ideias. Então eu estou criando uma realidade. Estou criando uma natureza a partir de uma realidade física. Então, eu acho que essa questão para a ciência é importante, né? Há ciências exatas e naturais. Natural aonde? Natural até que ponto? É natural, quer dizer, uma coisa é ser real, outra coisa, será que a natureza é uma realidade que eu construo? Ou a natureza ela é independente de mim? Ou ela é uma construção? Acho que a nossa área coloca a gente em conflito, né? Com essas ideias. Eu estou produzindo partícula. A natureza, ninguém nunca descobriu o bóson de Higgs. Eu concebi um bóson de Higgs e consegui produzir ele em um laboratório. A pergunta é, será que realmente ele foi produzido no Big Bang? Ou o LHC consegue reproduzir uma partícula que talvez exista, ou o LHC consegue produzir o Higgs, mas ele talvez não tenha existido lá nas eras primárias, como a gente pensa. Então, ele é vamos dizer assim, uma construção minha na física de hoje, com os dispositivos e com as tecnologias que eu tenho hoje, ou ele era um objeto realmente natural que apareceu e que se difundiu com a matéria, gerou massa para a matéria, e aí eu preciso excitar ele para eu ver. Mas será que realmente ele um dia existiu em estado livre, in natura? Não sei, é isso que a gente está se perguntando. Vale a pena pensar sobre isso, porque eu acho que a gente também tem que, paralelamente com o trabalho de física, construir um trabalho de filosofia. Porque muitas vezes a filosofia da ciência, sem nenhuma crítica, porque eu não sou da área, não conheço, mas o que eu vejo muito de filosofia da ciência é às vezes se interpretando muitos gregos, né? Anaxágoras e não sei quem mais, o estudo da mecânica de Demócrito, tudo é bacana pra caramba, mas tem uma filosofia saindo do LHC. Né? Então vamos fazer a filosofia do futuro. Por que eu tenho que fazer filosofia sempre do passado? Né? Por que eu não posso pensar numa filosofia da ciência de 2020? Né? Acho que é interessante, um estímulo para vocês também amadurecerem essas ideias em paralelo. Isso você tem, nós podemos abrir mão de técnico, tem muitas equações complicadas, tem uma matemática refinadíssima, tudo isso ao longo da carreira vocês vão chegando lá, mas tudo isso sai da ideia. Né? Nunca Dirac derivou, tudo que ele derivou não foi partindo da equação pela equação, mas foi partindo da seguinte observação: por que a carga do próton é igual à carga do elétron? Por que eles têm a mesma carga imóvel? Por quê? Ele descobriu grande física a partir dessa pequena pergunta. Então, antes de essa pergunta, né?
Aí a pergunta dele é, será que o próton é composto ou não é composto? Vou estudar a composição do próton. Isso me leva a estudar a composição do elétron. Aí, para estudar a composição do elétron, ele descobre o monopolo magnético, ele prevê o monopolo magnético, prevê o pósitron, resolve uma série de questões a partir de uma pergunta muito simples, né? Dos dias dele, eram as questões daqueles dias. Bom, então 54 e ano 1000, ele chamou a falar sobre Eu queria que você voltasse um conceito da aula passada, que eu não entendi. Qual é? Sincero, entendendo. Não, beleza, fala aí. Por que associar o campo quântico à estrutura do elétrico? Essa questão não. E por que quantizar esse campo? Vou falar disso que eu falei na aula passada, que é a motivação. O que eu quis? Na verdade, a questão é, nós tínhamos falado um pouco na aula passada do campo clássico e o campo quântico. Então, o elétron. Como é que eu vou descrever o elétron? Para mim, o elétron é uma partícula descrita na mecânica quântica, ou o elétron é uma partícula a qual eu associo um campo. Então, qual é o conceito que está em jogo? O conceito que está em jogo para nós é o conceito de interação. A gente está querendo compreender as interações, né, no mundo natural. E aí o elétron tem as suas interações. Então, o elétron interage com o campo eletromagnético, por exemplo. O elétron recebendo, na física newtoniana, na física relativista, na relatividade especial, o elétron sofre uma força de Lorentz. Ele sofre a força de um campo elétrico, sofre a força de um campo magnético. Então, existe uma força descrevendo aquela interação. Quando a gente vai para a mecânica quântica, na descrição quântica, o elétron continua sendo uma partícula, mas eu já não falo mais da força. Não é a interação do elétron com o campo eletromagnético, não é mais a interação via força de Lorentz. É uma interação via potencial. A gente faz aquele tratamento que a gente faz aquela chamada substituição, né? Ou aquele acoplamento mínimo, né? Pega a energia, né? A energia vai, né, mais que pega o momento vai, faz que acoplar tudo que a gente chama de prescrição do acoplamento mínimo. Então tá. Aí a gente coloca isso no newtoniano da mecânica quântica, faz a mecânica quântica do elétron. O elétron é uma partícula sujeita às leis do mundo quântico e descrito por uma certa função de onda. Então aqui é o psi, função de onda. Aqui é o, vou botar aqui, psi wave, função de onda. E aqui é o psi campo, vamos chamar F de field. Tá? Então, tá. O psi, função de onda, e o psi campo. Então, bom, então isso é interação. Agora, na mecânica quântica, qual é o limite da mecânica quântica? Até que ponto eu posso descrever a física do elétron usando as leis da mecânica quântica? Eu estou em várias leis, né? Então, até que ponto, quando é que eu posso descrever a física do elétron usando a força de Lorentz? Usando então que F é igual a dp dt, que é igual a QE mais QVD. É uma possibilidade de descrever o elétron. Depois, mas o elétron agora é relativista, então eu não posso dizer que F é igual a dp dt. Eu vou usar as leis agora, né? Vou usar o conceito de quadro de força, vou para o formalismo, vou para a relatividade especial, também descrevo o elétron num campo eletromagnético externo via a descrição relativista. O elétron agora tem velocidade alta, comparável com a da luz, então é um elétron extremamente relativista. Então, eu uso uma mecânica, mas é a mecânica da relatividade especial. Ali ainda prepondera o conceito de força. Quando eu vou para a mecânica quântica, a indeterminação, não posso mais falar de uma força, de uma trajetória, então eu vou para a equação de Schrödinger, falo da função de onda. Mas qual é o limite da mecânica quântica? O elétron que está na equação de Schrödinger, ele pode ser relativístico ou não? A gente sabe que não, porque a equação de Schrödinger ela é uma afirmação do mundo newtoniano. A equação de Schrödinger é isso que é a equação de Schrödinger. É igual a P2 sobre 2n. Para mim, a equação de Schrödinger é isso aqui. Pelo princípio da correspondência, a energia é IH cortado ddt, o momento é menos IH cortado gradiente, então isso aqui é menos isso aqui. Então isso aqui para mim é a versão
da lei de Newton, da equação newtoniana, da relação de energia cinética newtoniana passada para a mecânica quântica. E como isso aqui são operadores diferenciais, eu boto uma função aqui e digo que eu tenho a equação de Schrödinger. Qual é a exponencial? Então isso para mim é a equação. Então a equação de Schrödinger, ela é um statement do mundo não relativista. É a relação entre energia e momento não relativista. Muito bem, se eu quiser agora, não, mas aí o elétron é quântico. Então se ele é quântico, o E vira isso e o P vira isso. Mas se ele é quântico e relativístico, isso aqui já não vale. Se ele é relativístico, eu tenho que ter que E raiz quadrada, né? É 2, né? É igual a P2C2 mais M2C4. Isso aqui é a relação que vai substituir aquela lá no caso relativista. A relação de uma partícula livre com massa de repouso E, momento T e energia E. E aí a gente faz as mesmas coisinhas. Isso aqui fica menos H cortado ao quadrado D2 Isso aqui fica menos H cortado ao quadrado C2 na 2 mais M2C4. Vamos dizer rapidamente, né? Só você perguntar. Então, isso aqui eu posso dividir tudo por H cortado ao quadrado, tudo por H cortado ao quadrado. Posso dividir tudo por C2, então aqui fica 1 sobre C2, aqui sai C2 e aqui fica C2. Então eu ganho no final de tudo essa equação aqui. Uma equação aqui, aqui eu dividir por C2, tá bom? Esse cara vai para o lado de lá, então fica 1 sobre C2, D2, DT2, menos Laplaciano, mais MC sobre H cortado ao quadrado. Então essa equação aqui, essa relação virou essa equação diferencial. Então isso aqui está atuando uma função teste. Então isso aqui seria uma versão relativística da equação de Schrödinger. Só que eu estou implementando a equação de Schrödinger pela relação relativística e aí usando o princípio da correspondência, a energia derivada temporal e o momento derivado espacial. E aí ganha essa equação que tem um significado, essa grandeza que está aqui, tem dimensão de comprimento menos 2, é exatamente o inverso do comprimento de cômodo da partícula, né? Que é H cortado sobre MC. Toda partícula, como isso aqui é uma constante fundamental e isso aqui é uma constante fundamental, cada partícula tem o seu comprimento de cômodo. Comprimento de cômodo está ligado. Eu posso multiplicar isso aqui por C e aqui por C2. Na verdade, o comprimento de onda de cômodo é isso aqui. H cortado C, esse produto aqui, vale 197 MeV vezes distância, vezes Φ. É o valor dessa constante. H cortado sobre MC2. Então, o que está em jogo aqui é isso aqui. A energia de repouso da partícula. Então, a mecânica quântica, se a partícula é relativista, eu tenho que vir para essa formulação. E nessa formulação, eu sei que essa equação aqui, ela é governada por essa grandeza. Se eu estiver trabalhando, aqui está a energia. Então, se eu estiver trabalhando numa região de energia que é muito alta, essa energia é dominante sobre isso, ou seja, se a energia é muito alta, o comprimento de onda de cômodo é fixo. Então, se eu tenho uma energia muito alta, um momento muito alto, eu posso fazer inspeção a distâncias muito pequenas, né? Muito próximo da partícula. Então, o comprimento de onda de cômodo da partícula é o que dá mais ou menos a individualidade da partícula. Se eu estou com energias muito altas, eu entro aqui. Se eu entro aqui, eu já estou entrando na região em que a partícula não é mais partícula, eu não estou vendo a partícula de fora. Se eu estiver trabalhando com energias e momentos suficientemente baixos, a distância de inspeção é maior do que o comprimento de onda de cômodo. Então eu vejo a partícula como um objeto fechado. Mas se a minha energia é muito alta, eu consigo penetrar em distância muito pequena, eu penetro no comprimento de onda de cômodo da partícula e eu começo a inspecionar um mundo que é basicamente a estrutura da partícula. Então, esse é o momento em que a mecânica quântica deixa de existir, falha. O limite da mecânica quântica é nós podermos trabalhar sempre com energias que sejam bem inferiores, né, à massa de repouso da partícula. Se eu estiver trabalhando com energia, se eu mando radiação eletromagnética, laser, na faixa dos raios gama, que são 10 a 20 Hz, 10 a 21 Hz, eu já tenho energia na faixa de 1 MeV. Com 1 MeV de energia, eu consigo produzir um par de elétrons positivo. Eu já crio. Então, na hora que eu estou dando essa energia ao sistema, eu estou possibilitando também a criação de pares no meu sistema. Eu já perco a noção daquele elétron. Eu estou querendo inspecionar um elétron, mas a sonda que entra no sistema, ela é capaz de produzir naquele sistema
elétrons e pósitrons. Então, afinal de contas, o que eu estou observando? O elétron que eu queria ou os elétrons e pósitrons que foram criados pelo meu aparelho de observação? Então, a mecânica quântica, ela, nesse momento, ela falha, né? Então, a mecânica quântica relativista, ela só vai também valer se eu estiver trabalhando com níveis de energia sejam menores do que o MC2 da partícula. Então, esse é o momento. Então, eu estou na mecânica quântica relativista. Agora, o porquê do campo. Se você agora está com energias altas o suficiente, você já começa a penetrar, porque dentro da mecânica quântica, o que é o comprimento de onda de Compton da partícula? O comprimento de onda de Compton da partícula é basicamente, a função de onda da partícula, ela vai estar sempre, o pico máximo dela vai estar na região do comprimento de onda de Compton, né? Quer dizer, a partícula, a posição é indeterminada, mas onde é que a partícula esteja, a função de onda dela vai ter que estar centrada. A partícula, se ela está aqui, a função de onda dela vai estar no pico máximo da função de onda, vai estar em cima do comprimento de onda de Compton dela. Então, o comprimento de onda de Compton é um parâmetro muito importante na mecânica quântica. Quando eu vou em energias muito altas, eu começo a penetrar nessa região. Então, será que, dentro do ponto de vista da mecânica quântica, a partícula ela tem um comportamento ondulatório? Eu já estou começando a penetrar na região onde a partícula está difusa no espaço. Ela não tem mais aquele conceito de uma partícula bem definida. O que eu estou entrando é na onda da partícula. Então, eu já começo a ter uma inspeção mais detalhada. Então, o campo, é nesse momento que eu preciso entrar com a noção de campo. Quando eu quero descrever uma partícula que tem massa m, mas eu vou querer trabalhar, fazer inspeções, fazer essa partícula interagir, e as energias ligadas à interação são muito próximas da massa de repouso da partícula, eu tenho que começar a pensar que a partícula é desconstruída e ela é representada por um campo. Então, a passagem, né, na mecânica quântica para a teoria de campos é justamente nesse momento em que para descrever a interação, eu tenho que desconstruir completamente o conceito de partícula e substituir a partícula por um campo. Então, o campo do elétron é um objeto a partir do qual eu vou poder descrever as interações do meu elétron. Mas já dentro de algumas premissas. Eu estou numa região que é, se o campo é, aí tem duas discussões, o campo pode ser relativista ou não relativista. Na matéria condensada, quando a gente estuda, por exemplo, metais, os supercondutores na matéria condensada, os elétrons ali não são relativistas, né? As velocidades típicas dos elétrons na matéria condensada são na faixa de C sobre 150, C sobre 200. Então, a correção, o fator gama é muito pequeno. A correção relativista é realmente uma correção. O mundo não é realmente, os elétrons não são realmente relativistas. Então, eu posso falar de um campo quântico, mas que não é relativístico. Então, é o que se faz em matéria condensada, que a gente chama de Many Body Theory. Quer dizer, a teoria de muitos corpos é a teoria quântica de campos de sistemas não relativísticos. Nós aqui estamos envolvidos com partículas elementares. Então, para nós, a gente vai falar de campos relativísticos. Então, para nós, o limite aqui é quando nós estivermos fazendo inspeções sobre o nosso sistema e nós estivermos possibilitando que a minha partícula tenha energias de interação que são da faixa da própria energia de repouso, da própria massa de repouso dela. Então, nesse momento, a mecânica quântica falha. E aí eu preciso entrar com uma formulação nova, que são os campos. Então, o campo quântico é um aparato que nós criamos, é um aparato matemático que nós criamos para poder descrever um problema físico que são as interações de um elétron que seja relativístico, estou falando de teoria relativística, que seja relativista e ao mesmo tempo, né, governado pelas leis da mecânica quântica. Você tem que ter um elétron quântico e relativístico e eu estou numa região de energia que pode ser maior ou da ordem que a própria massa de repouso. Então, nesse momento aqui, eu tenho que descrever a partícula como um campo, não mais como uma partícula sujeita às leis da mecânica quântica. Tá? Essa que eu tenho. Bom, só para terminar um pouquinho. E aí, a ideia do nosso campo é esse campo, que objeto é esse campo chamado campo? Se agora para nós é um campo, filtro. Tem livro até coloca um chapéuzinho para indicar que campo. Então, agora esse campo aqui, quer dizer, qual é a passagem do campo clássico ou da função de onda para o campo quântico? Aqui, isso aqui é uma função de Tx que satisfaz uma equação diferencial, que seja vocês dois da frente gostam, com condições de contorno. E aí eu resolvo esse problema e determino exatamente isso. Na teoria quântica de campos, esse objeto aqui deixa de ser um
uma função, mas não é uma função que satisfaz uma equação diferencial. É uma função das coordenadas sobre a qual eu imponho certas relações de comutação. Depois nós vamos descobrir quais são. Há tempos iguais, em pontos diferentes, mas assim, são objetos agora que não são mais funções ordinárias, passam a ser distribuições matemáticas. Tem o sentido de uma função delta de Dirac. É uma distribuição, quer dizer, é uma grandeza que não tem sentido como função. Ela atua na função e gera o valor. O que é uma distribuição? Distribuição, ou um delta de Dirac, ele pega uma função e leva no valor real, que é o valor da função a um certo ponto. Então, pegar a função delta de x menos a e atuar em cima de f de x, integrando, sabe que no final de tudo eu ganho aqui no f de a. Então, o papel de uma distribuição é mapear o espaço das funções em números. Então, esse é o papel de uma distribuição. O campo vai ter esse caráter, vai ter um caráter, além de ser um objeto com características tensoriais, segundo um certo grupo espaço-temporal, que nós vamos lá, pode ser o grupo SO3, pode ser o grupo de Euler, tem um caráter tensorial, ele também, do ponto de vista matemático, analítico, ele é uma distribuição, ele não é mais uma função. Então, uma distribuição, ela age em funções para gerar números. Então, o nosso campo vai ter um caráter matemático muito especial. Então, é nesse momento, então, que aí a formulação, essa é a formulação chamada canônica. Eu vou dar mais, aqui eu vou fazer a formulação canônica uma vez, mas eu vou fazer com vocês mais a integração de caminho, que eu acho mais interessante, porque aí o campo, o que é o campo quântico? É um objeto determinado, ele tem um caráter aleatório, estocástico. Quer dizer, a quantização está no fato de eu poder ter várias configurações de campo e umas mais prováveis, outras menos prováveis. Aí isso vai dar para nós o conceito de integração, quantização por passo íntegro. Eu vou adotar mais isso, mas a gente faz uma vez na vida, é bom para vocês perceberem o que está por trás realmente da quantização canônica. E aí depois a gente extrapola para quantização por integral de caminho, que é mais natural e é também mais realizável. É mais manipulável do que a própria quantização canônica. Então, essa que é a ideia, Luiz. Eu não sei se eu reproduzi o que eu falei na aula passada, ou se houve algum elemento novo aí. Quer dizer, o papel do campo quântico é desconstruir a partícula e dizer, agora eu tenho um campo que se espalha pelo espaço todo, então eu consigo perceber muito mais detalhes. Ao invés de ter uma partícula, porque quando você está falando da partícula fechada, você não está vendo a estrutura interna dela, você está vendo ela como uma bolinha, que tem, pode ter massa, pode ter um spin, mas quando você fala do campo, você desconstrói esse objeto material. Então você penetra, e esse campo pode interferir com outros campos, então você consegue compreender muito mais detalhes da interação. Então, o papel da teoria quântica de campos é justamente isso, ele é um objeto de investigação das partículas elementares, por isso que a gente usa, é uma ferramenta. Como eu falei, eu vou falar para vocês hoje, na década de 60 houve um período de 8 anos em que as pessoas acreditavam que, para compreender as interações fortes, eu não podia usar o conceito de campo quântico. O campo quântico seria inapropriado